Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a semana 1 do PET volume 5, dando continuidade ao ensino remoto, a essas atividades propostas pelo PET. Então, agora é a introdução ao conteúdo da semana 1 do PET volume 5. O tema para essa semana é genes e características hereditárias. Então, nas aulas anteriores, eu expliquei a respeito dos genes, o que são os genes. Então, eu vou falar bem resumidamente. Então, quando a gente fala de gene, a gente pensa assim, é uma característica genética, está relacionada à hereditariedade, às informações que passam dos pais para os filhos, e é isso mesmo. Então, dentro das células, nós temos material genético. E esse material genético ele é passado entre as gerações. E ele vai induzir, ele vai promover a produção de substâncias naquele indivíduo. Então, é ele que vai comandar aquele organismo daquele indivíduo. Então, quando a gente fala de material genético, a gente lembra de DNA. O DNA, ele é uma molécula grande. Apesar da gente não conseguir ver a olho nu, a gente só consegue observar através de microscópio, mas ela tem muitas informações. Então, a gente determina gene como partes, porções desse DNA. Então, o DNA ele é formado por vários genes. E esses genes são trechos do DNA que vão expressar alguma característica ou determinar a produção de alguma proteína que vai estar presente lá, então, no material genético. Então, quando a gente fala de DNA, de característica hereditária, de gene, a gente utiliza duas nomenclaturas ou duas definições, que é genótipo e fenótipo. Genótipo, ele vai tratar da constituição genética de cada ser vivo, composto por alelos maternos e paternos herdados dos pais, por meio de seus respectivos gametas. Então, alelos são representações do que esses genes têm de informação, que vão ser transmitidas dos pais para os filhos a partir dos gametas. E os gametas nada mais são que ovócito e espermatozoide. Então, eu sou o que sou, tenho os genes que tenho, porque eu recebi informação genética materna e paterna através do ovócito e do espermatozoide. Já o fenótipo, ele é uma característica, um conjunto de características de um indivíduo que é determinado pela interação do genótipo e das condições do meio ambiente, onde esse se encontra. Essas características incluem aspectos tais como morfologia externa, fisiologia e comportamento. Então, eu tenho dentro das minhas células o meu material genético, com os genes, com os alelos, de acordo com o tipo de gene, e isso eu não consigo alterar, a não ser que eu sofra uma mutação. Então, esse genótipo, ele vai ser expresso. Por exemplo, eu tenho no meu DNA característica para cor de olho. E aí eu consigo produzir proteína que vai dar a cor de olho castanho, que é a cor dos meus olhos. E aí as pessoas conseguem ver isso. Então, a cor do olho castanho é um fenótipo que é expresso pelo genótipo que eu tenho dentro do núcleo das minhas células. Porém, o fenótipo, ele é a interação do genótipo com as características externas. Ou seja, eu tenho o gene para a cor de cabelo. Porém, eu mudei a cor do meu cabelo. Então, o fenótipo, ele pode ser alterado pelo ambiente. Então, por exemplo, eu fico bastante tempo no sol e aí a cor da minha pele, ela muda um pouquinho, muda um tom. Então, isso eu consegui alterar com o ambiente, é o fenótipo. Porém, o meu material genético, o meu genótipo, eu não consigo alterar, tá? Então, essa é diferente de genótipo com fenótipo. Fenótipo é a que a gente consegue visualizar e ela pode ser alterada com o ambiente. Já o genótipo não pode ser alterado pelo ambiente, ok?
Então, eu trouxe aqui essa imagem para representar o que é esse fenótipo, esse genótipo. Então, quando a gente fala de genética, primeiro a gente tem que lembrar, né, que existiu um cientista muito importante, que é Mendel, e ele, através dos seus estudos com ervilha, ele conseguiu chegar a várias conclusões. Inclusive que existia alguma coisa que passava para os descendentes, que na época ele não sabia que era um material genético, e que isso, de certa forma, influenciava nas características visuais, que é o fenótipo. Então, ele trabalhando com essas ervilhas, ele fez vários cruzamentos e conseguiu perceber que existiam algumas características que elas eram mais expressas com mais facilidades com relação a outra, tá? Então, aqui eu trouxe essa imagem para exemplificar. Então, nós temos aqui a vagem da ervilha, essa aqui é a ervilha, né? E a vagem dela. Então, a cor é o fenótipo, tá? Então, a cor verde é um fenótipo. E o genótipo para a cor verde, ela pode ser expressa tanto pelo alelo. O alelo sempre ele vai ser representado pelas letrinhas, tá? Um par de letrinha, que pode ser as duas maiúsculas. Quando a gente tem as duas maiúsculas, a gente fala que ela é homozigota, ou seja, homo de igual, né? Veio a partir de gametas com genes iguais, com alelos iguais. Então, homozigota dominante, porque as duas são com letra maiúscula. A letra maiúscula representa um alelo dominante. Ou aqui o genótipo, ele pode ser expresso a partir de um genótipo heterozigoto. Hétero vem de diferente. Então, por exemplo, esse Vzão, esse V maiúsculo, que é o alelo dominante, pode ter vindo, por exemplo, do gameta feminino, e esse alelo recessivo pode ter vindo do gameta masculino, tá? Sempre a gente vai ter um alelo vindo de um gameta e um outro alelo vindo de outro gameta, tá bom? Isso na reprodução sexual. Então, o fenótipo é o que a gente consegue visualizar, que seria a cor, e o genótipo é como se fosse o código que está lá dentro do DNA, tá? Que expressa aquela cor. Então, se a vagem da ervilha é verde, ela pode ser Vzão, ou seja, ser homozigota dominante, ou ela pode ser Vzão, ou seja, heterozigota, tá? Por quê? Porque a cor verde, a partir do experimento de Mendel, ele percebeu que ela é dominante, que ela vai aparecer mais vezes por causa dessa dominância. Ou seja, apenas um alelo dominante já dá a cor. Então, apenas um Vzão aqui, olha, já dá a cor verde, tá? Então, ela é dominante em relação ao amarelo. Então, o amarelo aqui, ele é recessivo, ou seja, para ser amarelo, ele tem que ser genótipo Vzinho. Olha, Vzinho. Por quê? Porque o Vzão ele é dominante da cor verde. Então, se ele for verde, ele tem que ter pelo menos um alelo dominante. Se ele é amarelo, com certeza ele tem os dois alelos recessivos, que são representados pela letra minúscula, tá? Então, nesse quadro, a gente consegue perceber as conclusões que Mendel chegou. Que a ervilha verde ela é recessiva, então ela tem que ter dois alelos recessivos, que são representados pela letra minúscula. Se a ervilha for amarela, é uma característica dominante, ou seja, com apenas um alelo dominante já dá essa característica. Se a ervilha for lisa, ela é dominante, ou seja, apenas um alelo dominante já dá a característica lisa. Se ela for rugosa, ela é enrugadinha mesmo. É uma característica recessiva, ou seja, ela precisa ter os dois alelos recessivos ou os dois alelos representados pela letra minúscula.
tá? Então, podemos ver a relação entre genótipo e fenótipo nas ervilhas estudadas nos experimentos de Mendel, onde suas cores, verde e amarela, são o fenótipo, ou seja, a manifestação do genótipo, enquanto seus alelos, vezão-vezão, vezão-vezinho ou vezinho-vezinho, constituem o genótipo, tá? Então, tem um vídeo aqui que foi sugestão lá do. Na verdade, esse vídeo não foi sugestão, eu inseri a partir de uma sugestão que eu encontrei de um amigo meu, esse André, ele estudou comigo, o mestrado, então eu achei bem interessante como ele vai explicar a relação entre genótipo e fenótipo, tá? É um vídeo bem interessante, bem fácil de compreensão. Deixa eu aumentar. Os geneticistas utilizam o termo fenótipo para se referir às características observáveis de um ser vivo, sejam elas físicas, bioquímicas ou comportamentais. O termo genótipo, por sua vez, designa o conjunto de genes de um indivíduo. Quando falamos da cor das flores de uma planta ou de sua estatura, da cor da pele ou do tipo sanguíneo de uma pessoa, estamos nos referindo ao fenótipo. Por outro lado, quando aludimos à constituição genética de uma planta para ter flores vermelhas, ou os genes responsáveis pelo tipo sanguíneo de uma pessoa, estamos falando do genótipo. Dois indivíduos, mesmo que tenham genótipos idênticos, podem apresentar diferenças no fenótipo decorrentes de influências ambientais. Really, nigga? Por exemplo, pessoas com genótipos idênticos para a cor da pele podem ser mais claras ou mais escuras, dependendo do tempo de exposição ao sol. O fenótipo de um ser vivo é controlado por genes que apresentam diferentes graus de interação com o ambiente. Então, é só para exemplificar e para fechar, concluir o conteúdo, tá? A diferença entre genótipo e fenótipo. Só uma observação, quando a gente fala de gêmeos, os gêmeos que são idênticos, eles têm o mesmo material genético, ou seja, eles têm o mesmo genótipo. Então, se acontecer, por exemplo, eles forem separados, eles se tornaram adultos, cada um foi morar numa região, por exemplo, um deles foi viver num ambiente frio, com pouca incidência de sol, e aí ele pode ter a sua pele bem mais clara que o gêmeo dele. Então, o fenótipo, ele pode ser alterado, mas o genótipo não se altera com o ambiente, tá? E aí a gente finaliza a semana 1 do PET, volume 5. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção. E assim eu finalizo a aula. Até semana que vem.